Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É com muita alegria que eu recebi essa incumbência hoje do nosso amado pastor Gilson. Eu tirei a tarde hoje para mim começar um estudo sobre Apocalipse, e eu comecei a preparar uma sinopse sobre esse livro que é curiosidade para uns e assustador para outros. E como o pastor falou, a oração pela madrugada é uma oração tão intensa, nos torna tão sensíveis à voz de Deus, que vemos coisas que muitas vezes, anos lendo a Bíblia, a gente não consegue ver. Mas quando nos posicionamos e damos liberdade ao Espírito Santo para falar para nós, Ele desvenda aquilo que está no seu coração, porque a necessidade de Deus é falar à igreja de uma forma clara, para que a igreja possa reagir ao chamamento que Deus fez. E como igreja, não devemos estar simplesmente satisfeitos com o chamamento. Devemos desejar em nossos corações ser eleitos de Deus. Isso é algo grandiosíssimo. E eu gostaria de ver se a igreja está um pouco afiada na palavra. O tema central que nós temos desfrutado toda quarta-feira é a bênção. A bênção. Aleluia, glória a Deus. Nós vimos quarta-feira passada, de uma forma tão clara, a importância de nós termos uma visão clara daquilo que Deus deseja para nós. E o maior desejo de Deus é nos tornar a sua expressão. O maior desejo de Deus é ganhar todo o nosso ser para que Ele possa se mover por meio de cada um dos seus membros. Que como igreja, cada um é membro individualmente, mas coletivamente somos a igreja. E algo que me chamou muita atenção é que a nossa visão, ela precisa ser renovada constantemente. Por quê? Porque o nosso Deus sempre é novo. E a Bíblia fala que nele não há sombras de mudanças. Então, por Deus ser novo, a cada dia Ele vem renovando a nossa visão, para que possamos aprender a caminhar segundo aquilo que Ele estabeleceu. E eu fiquei muito impactado quando eu comecei a desfrutar da palavra, a qual o nosso amado pastor Gilson aplicou na quarta-feira passada, e me chamou a atenção Gênesis 13, versículo 10, vocês não precisam abrir agora, e o versículo 14. No versículo 10 desse versículo diz que Ló ergueu os olhos. Ló, ele representa na Bíblia um crente passivo. O que é um crente passivo? É um crente que caminha sua vida com a experiência dos outros. Ele não tem a sua própria experiência com Deus. Ele não tem um viver de consagração a Deus. Ele não tem um viver de oração. Ele não tem um viver de ler a Bíblia. Ele não tem busca pessoal com Deus, mas ele vive na sombra de alguém. Ló era tal pessoa. Ele vivia na sombra de Abraão. E o que me impressionou muito é que após ele perder essa presença de Abraão, a vida dele só foi decair. Ele só foi se decaindo mais, a ponto de se tornar juiz de uma cidade a qual Deus pretendeu e condenou. E o impressionante é que toda a carreira dele, ele perdeu a esposa porque ela olhou para trás. Ou seja, ela olhou para o mundo, para aquilo que o mundo tinha a oferecer. Ele teve um incesto com as suas duas filhas, que promoveu duas nações que causaram danos a Israel. Mas quando nós vamos para o crente Abraão, nós vemos um cristão ativo, alguém que ama a comunhão com Deus.
Alguém que não ousa andar sem que Deus fale com ele. Alguém que não ousa fazer nada sem que Deus aprove. E Deus hoje está chamando tais pessoas. Por isso precisamos da visão. Sem essa visão, nós vamos passar, vamos dizer as irmãs, né? Gostam mais, numa loja de sapatos, e vão ver lá vários sapatos, e vão ser levadas a comprar algo que não precisam, porque na casa está cheia de sapatos. E assim nós devemos aprender a depender do Senhor. E em Gênesis 13, 14, fala que a experiência de Abraão foi tão diferente da de Ló, que a Bíblia fala que Deus mandou ele olhar. Primeiro, na experiência de Ló, Ló olhou. Mas na experiência de Abraão, Deus mandou ele olhar. E a pergunta é: quem está mandando você olhar? Para onde você está olhando? O que está te atraindo? Uma vida fácil? Uma vida passiva? Uma vida de simplesmente vir um culto de quarta-feira, num estudo de segunda, num culto de domingo, numa célula na terça? Mas como está a sua vida com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Como está seu viver de busca com Deus? Quantos lêem a Bíblia todos os dias? Amém. Quantos oram todos os dias? Nós precisamos aprender a ter um convívio com Deus. Você só pode conhecer alguém se você tiver intimidade com Ele. E o que Deus mais almeja é ter intimidade conosco, é ter intimidade com a sua igreja. Mas vamos agora passar a perceber que não basta vermos, porque você vê, você sabe a direção, mas se você não ouvir qual caminho tomar, para onde você irá? Então o Espírito Santo essa noite, ele faz uma pergunta para a igreja, uma pergunta para cada um de nós. E a primeira coisa que você precisa perceber nessa noite, que essa palavra é para você e para mim. Essa palavra não é para quem não veio na reunião, não é para alguém que não está ouvindo por meio do Face ou por meio do YouTube, mas essa palavra é para todos aqueles que estão ouvindo. E o Espírito, ele diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Deus hoje, ele quer falar conosco, e podemos ter certeza, eu creio que todos nós temos essa experiência, que Deus tem falado conosco constantemente. Deus tem usado o nosso pastor, tem usado nossos irmãos, o irmão Éder, a irmã Cláudia, o presbítero Rafael, outros irmãos, para estar falando conosco através da sua palavra. Mas a questão é a seguinte: quando eu ouço a palavra, eu tenho reagido a ela? Domingo nós tivemos um teatro, onde fala da igreja adormecida. O quanto isso me moveu, o quanto isso fez diferença na minha vida, daquele dia para cá. Como tem sido minha atitude, como eu tenho caminhado, depende do quanto eu tenho ouvido. Mas ouvir ainda não é suficiente. O ouvir tem que haver também obediência. Vamos ler Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois o 5 e o 6. Todos encontraram? Amém, aleluia? Ô misericórdia. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Gênesis capítulo 1, que é capítulo 15, versículo 1, depois o 5 e o 6. Diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Vamos repetir aqui. Depois destes acontecimentos veio a
Não foi de qualquer pessoa. Deus, quando Ele usa alguém, nós precisamos ouvir o que Deus quer falar conosco. Não importa quem esteja ministrando, o que eu tenho que estar tendo a percepção é que Deus está falando comigo. E eu preciso acatar o falar de Deus. E aí ele continua. Vamos ler? A palavra do Senhor a Abraão, numa visão, ele disse: não temas, Abraão, eu sou o teu e o teu galardão sobre modo grande. Versículos 5 e 6. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua descendência. Versículo 6. Ele creu. O que levou Abraão a crer? A palavra. Romanos, lá diz, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pela palavra, pelo ouvir a palavra de Deus. Então, como é que a fé é produzida? Quando eu ouço a palavra de Deus e a recebo. E quando eu recebo essa palavra, eu a pratico. Eu simplesmente ouvi uma palavra, mas não reagi a ela, eu vou me tornar, como lá em Mateus diz, aquele construtor que construiu a sua casa na areia. E quando vieram as dificuldades, vieram as tribulações, o que aconteceu com a casa? Ela caiu. Por que ela caiu? Porque ela foi construída na areia. Esses é quem ouvem a palavra de Deus, mas não as pratica. E o primeiro passo a observar a quem tem uma visão é que ele precisa ter uma direção. E a direção, ela vem por meio de ouvir. Abraão, ele tinha a visão, mas era por meio de ouvir a voz de Deus é que ele caminhava. Então, irmãos, o ouvir a voz de Deus é essencial para a nossa carreira cristã. É por meio de ouvir a palavra de Deus que não cometemos tantos erros. Vamos ler aqui 1 Samuel 15. 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 11. Vamos prestar atenção na palavra do Senhor. Atente para o que diz esse versículo. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua. Então Deus quer obediência. Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiro. Então não importa o quanto sacrifício podemos fazer, se nós não ouvirmos e obedecermos o falar de Deus, a nossa vida ainda será uma vida de mesmice, será uma vida sem raízes. Um cristão, ele sobrevive não pelo seu exterior, mas pelo seu interior. A raiz ninguém vê, e é a raiz que sustenta a árvore. Precisamos ser sustentados pela palavra de Deus. Se nós lermos lá em Hebreus capítulo 2,
Lá fala que nós devemos apegar com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Irmãos, estamos chegando aos últimos dias. E uma das maiores preocupações que eu tenho em cerca da palavra, Paulo ele diz lá em 2 Coríntios 11, 3, ele fala que ele temia algo, que da mesma maneira que a serpente enganou Eva, nós também sejássemos enganados. Como é que a serpente enganou Eva? Por meio de uma palavra. E essa palavra que a serpente disse para Eva, era uma meia verdade. Onde Paulo ele continua dizendo que são sofismas, que são verdades, mas que na verdade, no fundo, são mentiras. Um exemplo dessa é quando o Senhor foi tentado. O diabo virou para ele e falou assim: olha, está escrito ao seu respeito, se você tropeçar, dará ordem aos anjos a teu respeito, para que não tropeces em algum caminho. Isso é a verdade? É verdade? É a palavra, é uma verdade. Porém a palavra também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, essa verdade se tornou um sofisma, uma meia verdade. E hoje muitos cristãos, muitos filhos de Deus, muitas pessoas têm sido enganados com o falso evangelho. O evangelho que ensina as pessoas que Deus tem que dar e dar. Como o pastor disse, Deus não é obrigado a dar nada a ninguém. A melhor coisa Ele já nos deu, foi seu Filho. Mas hoje a religião ela tem ensinado para as pessoas que isso não é suficiente. Mas a palavra de Deus diz que é suficiente. Ter Cristo é suficiente. Não importa a sua circunstância, não importa a situação que você passe, se você estiver em Cristo, você será um vencedor. Olha a experiência de Paulo. Olha quanto Paulo sofreu em prol do Evangelho. Mas quando você chega no livro de Filipenses, você vê ele por 19 vezes falar de alegria. Por quê? Porque os sofrimentos exteriores não pode tirar a glória que há por vir por nós. Irmãos, muito mais glória teremos. Aqui nós estamos passando um tempo. A palavra fala que nós somos simplesmente peregrinos. E em João capítulo 10, lá também diz que o Senhor fala às suas ovelhas, Ele fala assim: as minhas ovelhas me ouvem. Elas escutam a minha voz e me seguem. Nós precisamos estar ouvindo a voz do Senhor. Não aceita aquela voz que diz assim: os irmãos não gostam de você não. Os irmãos estão criticando você. Os irmãos estão falando mal de você. Não vai ali não, porque eles não cumprimentam ninguém. Não vai ali não, porque eles se acham os donos do saber. Isso é o falar da serpente. E eu sei que cada um de vocês, em particular eu, muitas vezes nós ouvimos isso. Muitas vezes nós ouvimos isso. Muitas vezes nós pensamos em desistir porque um irmão não me cumprimentou. Muitas vezes nós queremos desistir porque eu não sou visto, ninguém me vê, eu não significo nada. Eu quero dizer para você nessa noite que significa muito para Jesus. Todos nós significamos muito para Jesus. E nós estamos aqui, não é por causa de pessoas, nós estamos aqui por causa dele. Porque quem sacrificou foi Ele. Quem derramou o sangue foi Ele. Quem deu a vida por nós foi Ele. É isso que tem que nos impulsionar. É isso que deve levar-nos a permanecer.
Se cada um de nós fôssemos dado a oportunidade de subir aqui agora e falar das lutas, todos nós temos lutas. Uns mais, uns menos. Mas isso não importa, irmãos. O que importa é se você tem Jesus. E se você tem ouvido Jesus falar com você. E eu creio que neste momento, Jesus está falando com você. Sabe o que ele está falando para você? Que vale a pena segui-lo. Vale a pena permanecer. Em Amós capítulo 8, versículo 11, lá diz que um dia o Senhor traria uma fome para a terra. Não de pão, não de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. Irmão, sabe o que nós precisamos ter fome? Da palavra de Deus. Nós precisamos ter fome, sede da palavra de Deus. Nós devemos nos empenhar, lutar para estar junto na presença de Deus. Algo assim que me deixa muito alegre estar junto com os irmãos aqui na IERB, é que o nosso pastor ele sempre tenta nos impulsionar para isso. Estar na presença de Deus. Irmãos, isso é algo particular. Ele não pode fazer isso por vocês. Eu não posso fazer por vocês. É algo pessoal, é entre você e Deus. Não há possibilidade disso. Então nós precisamos ter a percepção de que nós precisamos pagar um preço. Se você quer mais de Deus, você precisa pagar um preço. Você precisa se empenhar mais. Você não pode acordar 3 horas da manhã. Acorda meia-noite, acorda 1, acorda 6. Dedique um tempo para a leitura da Bíblia. Nós falamos assim: eu não tenho tempo, irmão. Temos. Nós temos tempo. A questão é o que tem sido a nossa prioridade. O que tem me movido. O que tem me impulsionado. O fato de eu não buscar tanto a Deus é porque eu não tenho ouvido a sua voz. Porque aqueles que ouvem a voz de Deus desejam sempre ouvi-la, porque a voz dele é doce. A voz dele nos impulsiona. A voz dele nos encoraja. Quantas vezes na minha experiência eu penso em chutar o balde, eu penso em desistir. Senhor, não dá mais para mim. Ele vem e fala nos meus ouvidos: dá sim, rapaz. Continua, estou aqui, ó, do seu lado. Mas Senhor, é aquelas vezes que eu olho para trás e só vejo um pé, uma pegada. Ele fala para mim: é porque eu estou te carregando. Irmão, ele está carregando vocês. Aleluia! Isso tem que nos impulsionar. Irmãos, ele não só cumpriu um sacrifício por nós, foi o nosso substituto, como hoje ele está nos carregando, e ele não desiste de nós. Ele não desiste. Por que você acha que você está aqui nessa noite? Foi porque você quis? Não, foi porque ele falou com você: eu não desisto de você. Irmãos, isso tem produzido em nós alegria. Queria ler com os irmãos também Hebreus, porque a Bíblia ela nos adverte de uma maneira muito severa com respeito a ouvir a palavra de Deus, e nos posicionar a ouvir essa palavra. 3 pontos fazem um vencedor. Primeiro, é o sangue de Cristo. Segundo, é dar testemunho da palavra. Dar testemunho da palavra, irmão, não é você falar a palavra, não é você conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, é você viver a palavra. Aí podemos falar assim: irmão, mas eu ainda sou falho. Somos, por isso estamos aqui, porque nós cremos que Ele pode nos transformar, e Ele usa a sua palavra. Somos transformados pela palavra de Deus. Olha o que ele falou com Pedro. Olha o que Pedro falou com ele: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sabe o que Pedro quis dizer? Senhor, eu não acredito mais em mim.
Eu não acredito que eu posso pegar mais nada. Mas se o Senhor está dizendo que é para mim jogar, eu vou jogar. Isso é a palavra, irmãos. A palavra, ela produz fé. Você não precisa de ver, ele simplesmente crê. Olha a palavra que nós ouvimos daquele homem que a filha havia morrido e falaram com ele: olha, deixa o mestre. O que é que Jesus falou com ele? O que é que Jesus falou com ele? Somente creia. Crê em quê? Na palavra que o Senhor tinha dito para ele. Irmãos, o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele falar, ele vai cumprir. Eu creio. Vocês creem? Então toma posse. Toma posse da palavra. É a palavra que nos faz viver em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é a própria palavra. Pois o verbo se fez carne. Em outra tradução diz: pois a palavra se fez carne. Ele é a própria palavra. O que está faltando na sua vida, Ele traz a existência por meio da palavra. É libertação, é cura, é fé, é entendimento, é conhecimento, é sabedoria. Tudo está na palavra. Mas você precisa ouvir. O problema nosso é que Deus fala, nós até empolgamos, mas não reagimos ao falar de Deus. Imagina quando Deus falou com Noé. Noé constrói uma arca. Primeira coisa, não era a profissão de Noé. Ele não era carpinteiro, ele era agricultor. Mas Deus falou com ele: constrói uma arca, porque vai cair chuva. O céu está tão bonito. Ele falou assim? Não. Ele simplesmente obedeceu. Qual foi o resultado? Sua família foi salva. Você quer sua família aqui? Você quer seus parentes aqui? Seus familiares aqui? Então simplesmente creia na palavra. Mas você precisa ouvir. Em Hebreus capítulo 12. Pastor, qualquer coisa você me dá um puxão na orelha aí, né? Senão eu vou terminar meia-noite. Pode ser até meia-noite, não tem problema não? Eu gosto de prolongar, coisa em Paulo, viu? Ainda bem que aqui não tem nenhuma janela para ninguém subir e cair. Mas se cair, Jesus ressuscita. Aleluia! Hebreus capítulo 12, versículo 25. Diz assim, é uma advertência: tende cuidado. Vamos repetir? Tende cuidado. Fala com seu irmão do seu lado. Tende cuidado. Deus está falando com você. Tende cuidado. Não recuse ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, dos que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Só está nos advertindo que nós precisamos dar crédito à sua palavra. Irmãos, a palavra é de Deus. Mas se nós não tivermos claro da palavra que nós ouvimos, nós vamos acreditar em qualquer carochinha que contar para a gente. Se falar que, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que o camelo, fala que é mais fácil um camelo entrar para um fundo de agulha do que um rico entrar no reino. E as pessoas estavam dizendo que aquela agulha era uma agulha mesmo, uma agulha de costura. E na verdade não é uma agulha de costura. Entende?
Aí as pessoas acreditam. Não, é uma agulha mesmo. Por quê? Porque falta entendimento. O entendimento vem por ouvir a palavra de Deus. Oração, irmãos, não é simplesmente falar com Deus. Oração é ouvir Deus. Você tem ouvido Deus? Jovem, na escola, você tem ouvido Deus? Quem você é na escola? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na rua? Quando as pessoas olham para você, o que que elas veem? O que que elas veem em nós? Eu sei que nós ainda somos cheios de defeitos, e o Senhor está nos transformando por meio da palavra. Mas a maior dificuldade que o Senhor tem é conosco mesmo. Sabe por quê? Porque nós não permitimos o trabalhar do Espírito Santo. O Senhor nos fala, mas nós resistimos ao falar do Espírito Santo. Em Isaías 1, 19 e 20 fala que se nós ouvirmos e obedecermos, comeremos o melhor da terra. Mas sabe por que nós desfrutamos o melhor? Porque nós ouvimos, mas nós não obedecemos. Aí as coisas ficam ruins e a gente coloca a culpa em Deus. Coloca a culpa na cidade, que a cidade é ruim. Coloca a culpa no prefeito. Aí vai arrumando um tanto de dinheiro para colocar a culpa. Mas a culpa é nós mesmos, porque nós não obedecemos a palavra de Deus. Porque se nós formos fiéis, o Senhor é fiel conosco. Eu falo isso de experiência. Como o Senhor tem sido fiel comigo nesses 1 ano e 9 meses. Não tem sido fácil não, mas Ele tem sido fiel. Irmãos, tem vezes que as coisas aparecem do nada. Eu falo assim, quem soprou, será no ouvido de alguém aí? Eu creio que o Espírito Santo soprou no ouvido de alguém. Então isso é o cuidado de Deus. Deus cuida. Irmão, se você envolver nas coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Acredita nisso. Crê na palavra. Ouve e obedece. Experimenta. Experimenta para ver. Não tenta arrumar o jeitinho brasileiro, não. Porque o jeitinho só dá problema. Olha o que aconteceu com Abraão. Estava ouvindo, estava tudo belezinha. De repente, ele ouve um falar. De quem? Da esposa. Coabita lá com Agar lá e tem um filho. Aí vai Abraão e arruma um jeitinho brasileiro. Qual o resultado? Perdeu a presença de Deus durante 13 anos. 13 anos Deus não falou com Abraão. E quando Deus apareceu e falou com ele, sabe o que Deus falou? Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Você quer ser perfeito? Anda na presença do Senhor. Permita que o Senhor entre nos 4 cantos da sua casa. A casa que eu estou falando não é sua casa física. Sua casa é você mesmo. Deixa Deus transformar a sua vida. Não deixa o diabo te enganar que como é o ditado? Pau torto, como é que é? Tem um ditado popular aí? Com pau que nasce torto nunca se direita. Isso é mentira do diabo. Porque Deus, Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Ele quebra e faz de novo. Quantas vezes forem necessário. Nós precisamos crer nisso. Depois eu gostaria que vocês lessem Deuteronômio no capítulo 28, também o 27. Lá fala de ouvir a palavra. Lá fala que quando nós ouvirmos a palavra, o que acontece? Nós receberemos bênção. Mas se nós não ouvirmos a palavra e não obedecermos, nós receberemos maldição. O que você está escolhendo para você? O que você está escolhendo para a sua vida? A bênção ou a maldição? Irmãos, escolhe a bênção. Escolhe a bênção. O Senhor, Ele está te chamando para escolher a bênção. Para finalizar, vamos ler Tiago. Senão nós vamos ficar até mais tarde. Tiago. Capítulo 1, perdão.
capítulo 1, versículo 22. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes e não somente, então fala para o seu irmão do seu lado, não seja somente ouvinte. Não seja somente ouvinte, seja praticante. Seja praticante. Você quer as bênçãos? Você quer tudo aquilo que Deus tem para você? Seja praticante. Mas no momento que você for, você vai ser perseguido. Mas vale a pena. Vale a pena. Ele continua: sermos praticantes e não enganando a nós mesmos. Ou seja, quando você não pratica a palavra e só ouve, mas não pratica, você está se enganando a você mesmo. Passa anos e anos, você continua a mesma pessoa. Não há transformação, por quê? Porque você não obedece a palavra. Irmão, mas como é que eu faço para obedecer a palavra? É participar. Olha quantos ministérios a igreja tem. Tem ministério das crianças, aonde é fundamental para a igreja, aonde a igreja necessita de crianças que conheçam Jesus, crianças que recebam Jesus. Não é para ficar com as crianças para passar o tempo, pro pastor, pro quem estiver terminar de ministrar uma palavra. Não, é levar as crianças a conhecer Jesus, a levar as crianças a perceber que há um Deus único e que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. Ao ministério multimídia, ao ministério de louvor, ao ministério social, ao ministério de evangelização. Irmãos, por exemplo, nós vamos todo sábado no asilo. Todo sábado. É 1 hora de relógio. 1 hora. Puxa, às vezes eu fico imaginando assim, pô, será que eu não posso tirar 1 hora do meu tempo para visitar alguém? Para dar abraço em alguém? Eu mostrei para a irmã Rita sábado agora, nós fomos, uma senhorinha lá na cama, e aí eu falei assim: irmã Rita, vem cá para você ver. Aí eu cheguei, comecei a fazer carinho no rosto dela, e depois eu abracei ela, o sorriso que ela abriu. Eu falei: eu venho por causa disso aqui, ó, porque vale a pena. Nós ouvimos uma palavra maravilhosa esse tempo, mas o que? Nós ouvimos, mas nós não praticamos, que é o que? Levar o corpo morto. Nós vimos que levar o corpo morto é o que? É pagar um preço para aqueles que ninguém quer. Sabe essas pessoas lá no asilo? A maioria está lá abandonada pelos pais, pela sociedade. E quando você e eu chegamos lá e damos um abraço nele, para você pode não significar muito, mas para eles significa muito. Participe. O hospital também é 1 hora de relógio. Irmãos, nós precisamos aprender a praticar a palavra. Como é que eu pratico a palavra? É participando, é me envolvendo, é estar junto. Tem o teatro. Pode chegar para a irmã Lena e falar: irmã Lena, eu quero participar, eu quero me envolver. Como o pastor gosta de dizer, quem não trabalha, dá trabalho. Vamos nos envolver nas coisas de Deus. Para finalizar, o versículo 25 fala assim: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operante e praticante, esse será bem-aventurado ou feliz no que realizar. Você quer ser feliz? Vocês querem ser felizes? Só alguns? O outro quer ser infeliz mesmo, né? Todo mundo quer ser feliz? Amém? Amém mais forte? Amém mais forte? Aleluia! Todos queremos ser felizes. Mas como é que eu faço para ser feliz? Praticando a palavra de Deus, permitindo que Deus fale aos meus ouvidos, e não somente fale aos meus ouvidos, mas que eu pratique
a palavra no meu dia a dia. Eu gosto sempre de dizer isso nos estudos. A vida da igreja não começa no culto, ela começa na sua casa. Se expande para o seu trabalho e se expressa junto com os irmãos. Não existe culto ruim, existe falta de busca individual minha. Porque todas as vezes Deus fala e continuará falando. Que nós possamos observar isso de uma forma atenta. Precisamos ter nossos ouvidos sensíveis ao falar de Deus. Em Apocalipse lá diz por 7 vezes: aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que nós possamos, em nome de Jesus, estar ouvindo. Vamos nos colocar de pé?